Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje vou fazer aqui um vídeo, talvez um dos mais importantes que já fiz até hoje, e eu peço a vossa máxima atenção. Se você é inscrito no meu canal, sabe que eu já fiz 3 vídeos falando sobre a morte, o desaparecimento e os suicídios daqueles cientistas que desapareceram misteriosamente. Alguns deles desapareceram misteriosamente, outros foram mesmo mortos e outros foram rotulados como se tivessem tirado a sua vida, o que é impossível, visto que estes aos quais parece que eles tenham tirado a sua vida, eles disseram claramente: se um dia vocês virem que eles dizem que eu me matei, vocês sabem que foram eles que me mataram. Ora, nós sabemos que havia até agora um enorme segredo guardado a 7 chaves que agora está prestes a ser revelado ao mundo. Nós sabemos que essas pessoas, mais de uma dezena destes cientistas, eram pessoas que sabiam, notícias que não podiam ser reveladas ao mundo. Mas o Donald Trump decidiu revelar tudo o que estava escondido debaixo do tapete ao público. Começou pelas files do Epstein, em que está dando muito que falar. Eu acredito que a guerra no Irã veio para tentar desviar a atenção destas files do Epstein, que é aquele homem que tinha uma ilha, que fazia rituais satânicos e que lá estava envolvido muitos atores, atrizes, o Bill Gates, e até o Donald Trump também aparece lá quando era mais novo na ilha, etc, etc. Mas como se isso não bastasse, ele agora já disse que vai revelar ao mundo acerca dos extraterrestres. E estes tais cientistas falaram nisso. Falaram na revelação dos extraterrestres, dos UFOs, dos reptilianos, etc. Eu sei que quando se fala em reptilianos são seres, parecem ser pessoas do tamanho de uma pessoa ou maior ainda, que são autênticos répteis, lagartos. E se você é assinante no meu canal, não sei se você se lembra de um sonho que eu tive com uma dessas criaturas. Que eu depois no vídeo, conforme aquilo que eu tiver para dizer, talvez eu fale, deixa-me marcar-me aqui que eu não quero levar muito tempo, talvez eu diga exatamente o que foi que eu... deixa-me pôr isso aqui para não me esquecer. E então, meus irmãos, quando se fala nisso, nos répteis, as pessoas recuam, algumas até, se preciso, vão desligar o vídeo por causa disso. Mas eu quero-te provar que estes seres existem, biblicamente. Biblicamente. O que eu vou trazer aqui, a notícia mais importante, é que há um homem, que é este homem que está aqui, e por acaso eu tenho uma coleção de... isso é uma coleção de CDs dele, que eu comprei já há bastante tempo, visto que ele aqui está bem novo, ele agora já está de cabelo branco, portanto tenho aqui, olha, eu tenho aqui, acho que é 5, 1, 2, 3, 4, isso aqui é ele, isso aqui é ele. O nome dele chama-se Perry Stone, mas vocês estão vendo aqui, olha, Perry Stone. Eu estive mostrando isso aqui porque ainda não posso gravar a tela. Vamos lá ver se ainda esta semana ou para a semana já começo a fazer vídeos mostrando a vocês as coisas que eu tenho a certeza que vocês gostam mais de ver aí na tela, o link, etc. Meus irmãos, presta atenção ao que eu vou dizer agora. Esse vídeo é mais de foco é que o presidente dos Estados Unidos fez uma reunião secreta com alguns dos mais influentes pastores dos Estados Unidos da América para eles prepararem as suas ovelhas para falarem sobre os extraterrestres que estão aqui entre nós, os reptilianos. E agora, como é que a igreja vai aceitar? E qual é a versão
que os pastores vão usar para convencer os fiéis acerca destes seres. Uma coisa é certa, meus irmãos, nós quando andamos na igreja, nós vimos e lemos alguma coisa, mas cabia a cada um de nós passar tempo nas Sagradas Escrituras para que a gente pudesse, com Deus, porque é o Espírito Santo que nos revela as coisas, passar tempo para nós sabermos exatamente o que é que está nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, a gente sabe que há pastores que só aprender aquilo que aprenderam quando estiveram no seminário, na escola bíblica, e depois ficou mais ou menos por aí. Há aqueles que se aprofundaram mais, e graças a Deus ainda há muitos pastores que realmente têm desejo de encher as ovelhas com a pura palavra de Deus, mas também há aqueles, meus irmãos, que estão só interessados no ganho e não querem saber, e estes tais, o que é que eles vão dizer às ovelhas? Eu quero dizer uma coisa aqui muito na frente, meus queridos irmãos. Já ouvi dizer que há pastores que estão preparados para dizerem às suas ovelhas que os reptilianos, que vão aparecer entre nós, eles são serafins. Serafins, meus irmãos. Nefalins, serafins. Porque nós sabemos que nas Sagradas Escrituras, alguns deles têm uma aparência assim, um tanto ou quanto fora do normal, e eles então vão dizer às pessoas que aquilo são seres celestiais e que nós devemos até venerar, respeitar, aceitar. O grande engano, meus irmãos, chegou. E, por aquilo que eu vi, parece que isto vai ser revelado agora este ano, 2026. Que vai ser revelado. O Perry Stone, que é este homem, ele recebeu uma chamada de um destes pastores que estiveram nesta reunião secreta, em que eles foram lá buscar instruções em como instruir as suas ovelhas para aquilo que vai vir. Eu vou orar ao Altíssimo, eu vou ler aqui algumas, portanto, eu tenho aqui uma escrita acerca disto que aconteceu na Casa Branca. Portanto, foram lá. Como é que vocês vão aceitar isto, meus queridos irmãos? Nós sabemos, sem margem de dúvida, que isto é, sem margem de dúvida, um engano enorme. Vou orar ao Altíssimo, vou mostrar aqui nas Sagradas Escrituras esses tais reptilianos, de onde é que eles estão. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus, mas se a gente não fica tempo ali, nós temos quase que ser como as vacas. As vacas, elas comem, e depois a comida vem à boca para remoer. E nós devemos ler as Sagradas Escrituras e depois meditar para ver o que é que nós podemos tirar dali. Porque muitas vezes a gente lê assim de raspão e a gente nem ao menos sabe exatamente o que é que está ali. E estamos com pressa. Eu vou dizer uma coisa a vocês, acreditem se quiserem, mas o Espírito Santo do Altíssimo é a minha testemunha. Eu às vezes estou lendo as Sagradas Escrituras e infelizmente nós sabemos que às vezes o diabo traz coisas à nossa mente. E eu estou lendo e estou pensando em outra coisa e digo, para trás, torno para trás a ler outra vez, porque eu não quero ser distraída. Porque o que está acontecendo agora e o que vai acontecer é exatamente uma distraição. O diabo adora distrair-nos exatamente quando nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, meus queridos irmãos. Eu vou orar ao Altíssimo. Eu vou apagar aqui a luz porque está... não precisa. Eu ia dizer, porque já, o solinho já vê. Quando eu comecei a fazer o vídeo estava bastante escuro. Vou orar ao Altíssimo, meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Pai Santo, ajuda-nos nesse tempo que vai vir. Nós sabemos que precisamos de Ti mais do que nunca, estarmos agarrados a Ti, pedir discernimento, sabedoria, como agir neste tempo de engano, Senhor. Ajuda, Senhor, o Teu povo a não ser enganado, Senhor. A Tua palavra diz tanta vez, não vos enganos, Pai Santo, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, Senhor. Ajuda todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, Pai Santo, que eles possam alertar e também possam compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ouvir e prepararem-se, Senhor.
porque muitos, infelizmente, vão cair neste engano, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, olha, primeiro que mais nada, eu vou dizer a vocês que de onde é que está a parte que fala dos répteis. O que é uma serpente? Uma serpente é um réptil, right? Eu penso que você concorda comigo que uma serpente, uma cobra, é um réptil. E que uma cobra desliza com a barriga sobre a terra. Ela não anda. Mas se você for ler Gênesis 3, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, temos aqui uma serpente que fala. Diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta quem? A serpente, disse à mulher, uma serpente que fala, não é uma serpente qualquer, uma serpente que fala. E então ela disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher à serpente. Aqui há uma conversa entre a mulher, Eva, e este tal réptil. E depois diz então, a serpente disse à mulher, outra vez, certamente que não morreis, etc, etc, não vai levar muito mais tempo por aí abaixo. E aqui no versículo 11 diz assim, e disse o Senhor Deus à mulher, por que é que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Portanto, comer a fruta proibida. Então o Senhor disse à serpente, olha, essa é uma conversa também entre Deus e essa tal serpente. Porquanto fizeste isso, portanto, porquanto enganaste a mulher, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Portanto, ela antes não andava sobre o ventre. Ela tinha pernas, ela tinha braços, ela andava como uma pessoa. Aí está a serpente. Aí está um réptil, um reptiliano, que vai aparecer outra vez e que os pastores vão dizer que são, eu penso que foi serafins ou nefalins, uma coisa assim parecida. Eles vão dizer às pessoas que são serafins. Serafins. Ok, eu espero que essa parte esteja explicada. Diz então, sobre o teu ventre andarás, isto é para o futuro. Portanto, é porque no passado a serpente não andava rastejando com a barriga no chão, andava com pernas. E pouco comerás todos os dias da tua vida, etc, etc, por aí abaixo, se você quiser ler. Agora, meus queridos irmãos, eu vou ler aquela parte, portanto, diz aqui assim que, acerca dos pastores. Pastores influentes afirmam que foram instruídos a prepararem os seus seguidores para revelações chocantes sobre ovnis que podem abalar a crença da Bíblia. Perry Stone, que é este homem, como eu já disse a vocês, um evangelista renomado, ator e professor bíblico de Tennessee, alertou que colegas pastores foram recentemente convidados para uma reunião secreta com autoridades da inteligência dos Estados Unidos para prepararem a divulgação de arquivos secretos sobre extraterrestres. Segundo Perry Stone, os oficiais alertaram um pequeno grupo de pastores com grande influência na comunidade cristã que o governo estava prestes a divulgar relatórios e possivelmente vídeos de alienígenas e espaçonaves que não eram deste planeta. No dia 27 de abril, postado no canal do YouTube, portanto, deste homem, portanto, no dia 27, o evangelista afirmou que estes pastores foram informados sobre a existência de criaturas reptilianas, ovnis, materiais de origem não humana e outras coisas que quase parecem saída de um filme de ficção científica. Em 19 de fevereiro, o presidente Trump ordenou ao Pentágono e ao secretário da Guerra, Pete Hexton, que liberasse todas as informações que o governo possui sobre ovnis e a vida alienígena. Não foi isso que eu disse a vocês? Que o presidente Donald Trump disse que ia trazer essa informação ao público, que o público precisa de saber. Na semana passada, Trump disse que os primeiros arquivos
Seriam os primeiros, ele vai começar, alguns arquivos que ele já vai começar a dizer ao público, serão divulgados muito, muito em breve e conteriam, portanto, tinham conter algumas coisas muito interessantes para o público. No entanto, autoridades nessa reunião secreta supostamente disseram que as informações que estão a caminho podem levar alguns cristãos a questionar como o universo foi criado e até perderem a fé na religião. Perry Stone, que é este homem, disse: você vai ter pessoas que vão dizer que existem galáxias e supostamente há outras criações nas galáxias. Então toda a história da criação é um mito. Se você vai ter pessoas que vão apostar e afastar-se da fé cristã porque não têm a resposta para o que está prestes a ouvir. Perry Stone também afirmou que autoridades do governo alertaram estes líderes religiosos de que não cristãos poderiam entrar em pânico e recorrer às igrejas em busca de respostas. Eles vão surtar e vão falar com pastores, ministros e professores a perguntar: o que é isso? Isso é realmente real? Esta reunião relatada envolveu aproximadamente 6 líderes cristãos, incluindo o bispo Alain Didiu, da Igreja Nação Revival, que confirmou que ele fazia parte dessa tal reunião extraordinária. Didiu disse: parece que meia dúzia de pastores estavam reunidos em um Airbnb, portanto numa casa que as pessoas alugam para férias, nas montanhas do Tennessee. Eu pensava que era na Casa Branca. Foi nas montanhas do Tennessee, quer dizer, bem longe de tudo, discutindo uma investigação que está em andamento no governo dos Estados Unidos contra crimes que cometeram no processo de recuperar e reverter a engenharia de tecnologia a partir da inteligência não humana. A reunião também avançou para discutir o plano da propaganda que andava em andamento antes da divulgação, acrescentando o pastor em uma transmissão ao vivo no YouTube no dia 7 de março. Outro participante relatado, o evangelista do podcast americano Tony Merkel, acrescentou que os funcionários do governo que realizaram esta reunião expressaram preocupação sobre o impacto da divulgação dos OVNIs na religião. Merkel disse: entrei em contato com estes caras há mais de um ano e tenho mantido contato com eles, me comunicando com eles, e o coração deles é preparar o corpo de Cristo para o que está por vir. Esses caras fazem parte, digamos, que são cristãos em operação de inteligência e são especificamente direcionados inicialmente para coletar evidências e dados sobre o que realmente acontece nos bastidores dentro da comunidade da divulgação. Os 3 pastores também alertaram quando o governo dos Estados Unidos finalmente divulgar esse histórico relatório dos OVNIs e extraterrestres, não será apenas uma notícia surpreendente. Eles acreditam que fará parte de um plano destinado a afastar as pessoas da fé em Jesus Cristo. Os homens compararam isso ao que a Bíblia diz e o grande engano nas profecias, portanto que isso encontra-se nas profecias dos tempos finais. Perry Stone explicou que supostamente revelações sobre alienígenas poderiam fazer o relato da criação da Bíblia parecer um mito, fazendo com que os crentes se afastassem dos ensinamentos do cristianismo. Merkel e Didiu foram além, dizendo que a revelação já havia sido preparado para pintar os cristãos como vilões que estavam impedindo a humanidade. Com as pessoas sendo informadas, vocês eram os próximos cristãos, vocês estavam perto, isso mesmo, mas sem charuto. E isso, o que é que realmente é? Os 3 homens pediram às igrejas que se prepararem agora para os fiéis não ficarem chocados ou enganados, mas sim permanecessem firmes na Bíblia, em sua crença em Jesus Cristo, quando esta grande enganação chegasse. Ok, meus irmãos, aqui está. Para aquilo que eu li aqui, até parece que estes pastores vão mesmo preparar as pessoas para não caírem no engano. Esta manhã, irmãos, acreditem se quiserem, eu sou uma pessoa muito, muito, muito chegada a Deus, ao nosso Pai Celestial, e eu já tive muita revelação dele. Aliás, veio contar sobre os reptilianos, que eu tive um sonho com eles. Se você é assinante no meu canal, vá se lembrar, de certeza que eu tenho um vídeo aí no meu canal.
Mas eu, às vezes, o nosso Pai Celestial dava-me, como é que é dizer, dava-me sonhos sem pedir nada. E às vezes era quando eu pedia alguma coisa e dizia, Senhor, revela-me sobre isso ou sobre aquilo. E eu ontem, antes de me deitar, eu pedi a Deus para me dar uma revelação. E eu não sonhei nada. Esta manhã fui ler a 2 de Pedro 2. Vocês esqueçam o que já está aqui. Não está falando aqui em reptilianos, está falando aqui sobre os pastores que vai enganar. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Doutores são pastores, evangelistas, etc. Que introduzirão, isso fica em 2 de Pedro 2, introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós, farão das ovelhas, negócio com palavras fingidas. E depois diz aqui assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, só há anjos no inferno. As pessoas pensam que os anjos todos são pessoas, são criaturas que nós devemos nos, abaixar a eles. Meus irmãos, há anjos do diabo. Anjos do diabo. E então, está dizendo aqui exatamente que, portanto, se você for ler mais um pouco, você vai ver exatamente o que é que está dizendo aqui, que eu vou dizer uma coisa aos irmãos, sem margem de dúvida, vai haver este grande engano. No entanto, tenho aqui mais uma notícia para vos trazer. Meus irmãos, presta atenção, meus queridos irmãos, o Canadá dá mais um passo contra a Bíblia. O Canadá acabou de aprovar uma lei. Câmara dos Comuns do Canadá aprova projeto de lei anticristão que criminaliza citar a Bíblia. Isto aconteceu no dia 26 de março de 2026. O Canadá já aprovou uma lei que, se as pessoas falarem versículos bíblicos, e diz ali ainda, especialmente contra o homossexualismo e a geologia de género, as pessoas podem ir presas. Eles estão fechando tudo o que é de Deus e estão abrindo portas ao diabo. E aqueles que não estão preparados, meus queridos irmãos, dizem, então, a maioria dos deputados canadenses votou para aprovar uma lei liberal que permitirá a criminalização da expressão da crença religiosa ao citar partes da Bíblia, incluindo sobre homossexualidade e género, etc. Por aí abaixo. Diz no início da noite de quarta-feira, o deputado do Partido Liberal e do Bloc Quebecois, em uma votação de 186 contra 137, aprovaram o projeto de lei C de Cã, que é ponto 9, conhecida como a Lei de Combate ao Ódio. Conservadores, deputados da NDP e o Partido Verde votaram contra o projeto da lei, em que uma rara forma de unidade entre os partidos geralmente opostos. O projeto agora vai para o Senado canadense para revisão. Uma tentativa da última hora contra os conservadores. Para terminar, vou dizer muito rapidamente este sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava numa parte assim, árida, andando, tipo assim, tipo de um deserto. Eu estava andando, era de dia. Eu estava andando, e estava cheio de sede. E eu cheguei a um lugar, parecia ser, eu não sei se você já viu em vídeos ou em algum vídeo, uma entrada de uma bunker, parecia ser assim, estava tudo, e tinha agora aquela coisa assim, mal se via aquela entrada daquela bunker. Tudo pintado como amarelo, uma cor assim, cremezinho, como um cremezinho. E quando entrei assim para dentro, tinha um banco aqui assim neste lado, e tinha aqui assim uns vidros com duas mulheres lá dentro, e no fundo tinha assim umas grades, uma porta grande com umas grades. E agora eu estava ali, e eu estava cheio de sede, e eu cheguei lá, e vá assim as mulheres. Elas ficaram assim como assustadas quando me viram, e elas disseram assim a mim, tu tens sede? E eu disse, tenho, e elas deram-me um copo com água. E eu, quando fui beber o copo, meus irmãos, tinha lá dentro como, deixa-me explicar como é, que uma gelatina, parecia ser dois ovos,
Mas era como a gelatina assim. E quando fui para a boca, e pus para fora e vi que tinha mais um lá dentro. E eu fiz assim, e elas olharem como é que era de teto que estava lá dentro isto. Eu não sei exatamente aquilo que era, mas coisa boa não era. E eu fiquei ali, quando eu fiquei ali, meus irmãos, eu vi passar naquela porta, dois soldados da tropa americana, dois soldados, e no meio deles, um reptiliano, muito maior do que eles, eles não olharem para cá, não olharem para mim. Eu fiquei assim, disse, meu Deus, aquilo é um lagarto andando, só com duas pernas. Eu disse, meu pai do céu. Pronto, até agora o que eu me lembro do sonho, acho que foi só isso. Não sei se tem mais alguma coisa, que este sonho também já foi há bastante tempo que eu sonhei com isso. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que vai vir sem margem de dúvida o tempo do engano. O tempo em que eles vão nos calar, os pastores que ensinarem que estes tais seres... os pastores que ensinarem que estes tais seres são demónios vão ser criminalizados também, vão ser perseguidos. Estou eu preparada para a perseguição? Eu quero dizer uma coisa aqui muito rápida também. Há um canal do YouTube que, deixa-me ver, eu sou assinante dele, mas eu não me lembro como o nome, acho que é Vamos Orar, se não me engano, no canal dele, que eu tenho a certeza que vocês no Brasil veem também este homem. Se eu preciso agora, está sempre a aparecer, mas se eu preciso agora, não, deixa por aqui, Let's Pray. Eu penso que o canal é mesmo Let's Pray. Não encontro agora. Ele chama-se Brandon. Este pastor, eu tive vindo deixa-me ver se aparece aqui. Este pastor teve dizendo... também acerca dos reptilianos e isso tudo, que eu também já vi, ele já vi eu também vi sobre estes pastores que foram convocados para essa tal reunião. E ele disse, meus irmãos, ele disse que, está aqui, come pray with me, last days, os últimos dias, eu penso que vocês sabem quem é este homem. Eu não tenho aqui o microfone, se eu tirava uma fotografia. Ele chama-se Brandon, é assim, gordinho, calvo. E este homem também pôs num vídeo vários clipes ao longo do tempo, de 2021, 2022, do Senhor alertar a ele que vão, um pouco antes do arrebatamento, isso vai ser divulgado ao mundo acerca das... como é que é dizer, acerca dos reptilianos e dos extraterrestres e dos ovnis, etc. Ele diz uma coisa muito interessante, meus irmãos. Há um macaquinho que se calhar nem vai dizer o nome direito, mas vocês que me perdoem de não dizer o nome direito, porque eu não estou dentro dessas coisas e não quero nada dessas coisas na minha casa. Mas há um macaquinho, um cartoon, que as crianças gostam muito dele, que tem a boca muito grande, uns dentes muito grandes, o Stitch lá, que acho que é Stitch o nome dele. Ele disse, este tal irmão, Brandon, ele disse que até vai aparecer extraterrestres com esta cara. Quero que você saiba que você está pondo na sua casa, nos seus filhos, a usarem... Eu fui um dia deste aeroporto buscar uma pessoa e entrei numa loja que vende, como é que se diz, souvenirs, lembranças. E lá era só caras de dinossauros, que é os tais reptilianos. Dinossauros, caras desses tal boneco, caras feias, meus irmãos, caras feias. E é isso que as crianças gostam nos dias de hoje. Estão sendo treinadas. Não sei bem se foi o Perry Stone, não sei muito bem se foi o Perry Stone, se foi o Brandon que disse que estes reptilianos, estes extraterrestres vão ser apresentados à humanidade como benignos. Foi o Stephen Bannon. Ele diz que eles vão ser apresentados como benignos, como pessoas boas, como seres bons. E eles vão ser bons por um tempinho. Mas depois, meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Vou deixar o vídeo por aqui. Não gosto de fazer vídeos mais de 30 minutos e este já está com quase 30 minutos. Você que faça como eu disse há pouco. Disse tudo que você ouviu. Ore, peça direção a Deus,
os dias estão cada vez piores. Quando eles disserem isto na televisão, qual vai ser a tua reação? Sabendo que a palavra do Senhor diz, ai dos habitantes da terra, porque fez jogado na terra o diabo e os seus anjos. Qual os anjos? Como eu acabei de falar. Os demônios. E eles, se forem apresentados como demônios, muitas pessoas não vão se chegar a eles. Mas se forem apresentados como extraterrestres, seres de outras galáxias, o tempo do engano chegou. Que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.